Dia, meus queridos. Vocês estão bem? Bom, então estamos aqui nos encaminhando para a nossa última semana, aos trancos e barrancos, mas a gente vai conseguir. Deixa eu só ver aqui o negócio do tempo. Nossa, tá errado o tempo, mas tudo bem. Conforme a gente veio fazendo aí na semana passada, a gente vai continuar aí com algumas questões da Unicamp. Vamos tentar fazer um vídeo mais breve, porque eu sei que vocês também já estão aí já se dedicando a determinadas provas, muitos de vocês estão fazendo prova já, mas a gente mantém então aqui o foco na medida do possível. E eu trouxe aqui então, assim como na nossa aula interativa, algumas questões da Unicamp 2018-2019, né? Eu misturei aqui esses 2 anos justamente porque, por uma questão de como que ia ficar o slide, aquelas que têm textos mais extensos eu deixei para aula interativa, até porque senão não teria espaço aqui no slide para deixar o vídeo aqui que eu estou gravando, né? Então, é o seguinte, a gente começa aqui com uma questão da Unicamp, que vai falar sobre aquele conceito de pressuposto, né? Lembra que a gente falou sobre a questão dos pressupostos, que é um tipo de implícito, né? Vocês lembram que é das informações implícitas, que podem ser de 2 tipos, podem ser subentendidos ou pressupostos. Qual que é a diferença? A diferença é que o pressuposto, ele tem alguma palavra no próprio texto que cria aquela ideia que não está explícita no texto. Antes de ler o enunciado, deixa eu mostrar para vocês aqui então a notícia, né, essa daqui, ó, a notícia que estava na Folha de São Paulo, que diz o seguinte: tragédia de Mariana já custou 655 milhões de reais para a mineradora Samarco. Então, olha que interessante, essa palavra já, ela cria um pressuposto, né? E aí a proposta aqui é trocar a palavra já pela palavra só. E olha que interessante, né? Quando a gente troca aqui uma palavra pela outra, a gente está criando informações implícitas em cada um dos casos. Então, olhem bem o enunciado. Vamos ver o enunciado desde o começo. Primeiro vou ler o enunciado, depois a gente volta na imagem. Em relação ao post adaptado da página do Facebook Caneta Desmanipuladora, é correto afirmar que a desmanipulação, substituição do já por só e acréscimo de até agora, explicita a tentativa do jornal de levar o leitor a pensar que... Então vamos ver a imagem, né? Isso estava lá no Facebook. Olhando assim, a manchete parece que Olhando assim a manchete... Não, desculpa, tá faltando uma vírgula, né? Olhando assim, a manchete parece... Nossa, tá difícil de ler. Olhando assim, a manchete parece que o prejuízo já é enorme e a mineradora já contribuiu bastante com a sua parte, certo? Só que não. Esses 655 milhões gastos até agora correspondem a 1/30 do que foi homologado pela Justiça. E aí a caneta desmanipuladora fez isso, né? Ó, a notícia original era: tragédia de Mariana já custou 655 milhões para a mineradora Samarco. A nova versão: tragédia de Mariana só custou 655 milhões para a mineradora Samarco até agora. Então vamos ver, vou ler o enunciado novamente para a gente ver o que ele está pedindo. Tomem muito cuidado. Vocês se lembram que nas últimas aulas eu comentei como as questões da Unicamp se parecem com as questões do Enem, e de fato essa daqui, por exemplo, também se parece. Ela diz assim, ó: em relação ao post adaptado da página do Facebook Caneta Desmanipuladora, é correto afirmar que a desmanipulação explicita a tentativa do jornal de levar o leitor a pensar que... Então, o que está em jogo para a gente aqui não é a interpretação da desmanipulação, mas é a interpretação do jornal. O que o jornal quer fazer a gente pensar, né? Então, a primeira alternativa: ainda falta muito a ser pago pela mineradora e há atrasos no pagamento. A Samarco teria pago grande parte do que devia e o prazo provavelmente está sendo cumprido.
A Samarco já quitou o que devia, conforme valor homologado na Justiça, e a mineradora não deveria arcar sozinha com a despesa da tragédia de Mariana. Então, vamos lá. O que interessa para a gente é a interpretação que o jornal quis dar com a maneira como ele formulou a notícia. Ainda falta muito a ser pago pela mineradora e há atrasos. Não. Em nenhum momento aqui o jornal teve essa tentativa de mostrar essa interpretação. A Samarco teria pago uma grande parte do que devia e o prazo provavelmente está sendo cumprido. De fato, né, quando a gente fala já custou, ela está mostrando para a gente que esse valor é muito alto, que provavelmente isso já deve ser grande parte do que ela deve pagar. Né? A alternativa certa é essa daqui, mas vamos só confirmar as demais. A Samarco já quitou o que devia, conforme valor homologado na Justiça. Não, aqui quando a gente fala que quitou a dívida, a notícia do jornal não deixa isso claro, né? Mas ele dá essa ideia de que custou um grande dinheiro já. O que ele não deixa claro é que esse dinheiro ainda é só 1/30 do que deve ser gasto, né? E a mineradora não deveria arcar sozinha com a despesa da tragédia. Não, em nenhum momento aqui a notícia do jornal deu a entender que deveria ter aqui corresponsáveis. Portanto, letra B. Mas o interessante dessa questão é o fato de que o que está em jogo para a gente é a tentativa do jornal de levar o leitor a pensar que. Então, o que está em jogo é qual é a interpretação, qual é o pressuposto da notícia sem a caneta desmanipuladora, tá certo? A próxima questão é essa daqui, ó. Ela tem um texto, né? O texto eu vou ler junto com vocês, e aí a gente vai comentar as alternativas. Então, questão 7 diz: em maio deste ano, uma festa do terceiro ano do ensino médio de uma escola do Rio Grande do Sul propôs aos alunos que se preparavam para o vestibular uma atividade chamada Se Nada Der Certo. O objetivo era trabalhar o cenário de não aprovação no vestibular e como lidar melhor com essa fase. Os alunos compareceram à festa fantasiados de faxineiros, garis, domésticas, agricultores, entre outras profissões consideradas de pessoas fracassadas. O evento teve repercussão nacional e acirrou o debate sobre a meritocracia. Para Luiz Felipe Miguel, professor de ciência política, o tom de chacota da festa recreio era óbvio. E teria sido mais interessante discutir como se constrói a hierarquia que define algumas ocupações como subalternas e outras como superiores. Discutir como alguns podem desprezar os saberes incorporados nas práticas dessas profissões, subalternas apenas porque contam com quem as faça por eles. Discutir como o que realmente deu certo para eles foi a loteria do nascimento, que na nossa sociedade determina a parte do leão das trajetórias individuais. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo da aula aqui, provavelmente eu vou falar na aula interativa também, é que a Unicamp tem uma pegada de produzir questões bastante engajadas, né? Com temáticas bastante engajadas. Então a gente viu lá um primeiro texto que falava sobre o desastre de Mariana, expressando um posicionamento ali bem claro. Aqui um texto também, né, que aborda aí essa questão da meritocracia. Eu gosto muito dessa expressão loteria do nascimento, né, de como as pessoas às vezes se esquecem que os privilégios que elas carregam tem a ver não com o mérito delas, mas com o lugar de nascimento, a família em que elas nasceram, e isso as pessoas não escolhem, né? As alternativas a seguir reproduzem trechos de uma entrevista do professor Sidney Chahub, Unicamp e Harvard, sobre o mito da meritocracia. Assinale aquela que dialoga diretamente com a notícia acima. Então vamos ver. Ó. É preciso promover a inclusão e fazer com que o conhecimento que essas pessoas trarão à universidade seja reconhecido e disseminado. Com a adesão da Unicamp ao sistema de cotas, um novo contingente de alunos colocará em xeque vários hábitos da universidade.
As melhores universidades do mundo, que servem de referência, adotam a diversidade no ingresso dos estudantes há bastante tempo. O ideal seria que todos aqueles que tivessem condições intelectuais e interesse em entrar na universidade obtivessem uma vaga. Então vamos pensar um pouquinho sobre cada uma desses trechos. Bom, a primeira alternativa diz: é preciso promover a inclusão e fazer com que o conhecimento que essas pessoas trarão à universidade seja reconhecido e disseminado. Isso está em parte do texto, né? Quando ele diz assim, ó, discutir como aqui, ó, discutir como alguns podem desprezar os saberes incorporados nas práticas dessas profissões, né? Como se você ser, por exemplo, agricultor, ou como se você ser um gari, como se você ser uma doméstica, como se não houvesse saberes incorporados. Se você pegar esse mesmo menino que fez essa brincadeira, essa piada aí na escola e tal, e falar para ele lavar a louça, ou falar para ele lavrar um campo, ele não sabe nem por onde começar, né? Então, de fato, nesse trecho aqui da alternativa A, ele está dizendo, olha, todas as profissões têm saberes que são necessários para exercer essa profissão, né? Ó, vou ler de novo. É preciso promover a inclusão e fazer com que o conhecimento que essas pessoas trarão à universidade seja reconhecido e disseminado. Não existe, não é só o conhecimento acadêmico que tem validade, como muitas vezes a gente acredita, né? Então vou marcar uma bolinha. Com a adesão da Unicamp ao sistema de cotas, um novo contingente de alunos colocará em xeque vários hábitos da universidade. Veja, a ideia de trazer outras pessoas, né, que tradicionalmente não frequentam a universidade para a universidade. Em nenhum momento ele falou isso. Né? Tanto é que esses alunos do terceiro ano de uma escola de elite no Rio Grande do Sul, eles inevitavelmente iriam mesmo para a universidade. Agora, essa ideia de trazer pessoas de outra realidade, de uma realidade que geralmente não frequenta a universidade, para a universidade, isso não está sendo abordado no texto. As melhores universidades do mundo, que servem de referência, adotam a diversidade no ingresso de estudantes há bastante tempo. Também ele não aborda aqui a questão do ingresso na universidade de pessoas de pessoas de outras realidades, né, de sistemas de cotas e tal. E letra D. O ideal seria que todos aqueles que tivessem condições intelectuais e interesse em entrar na universidade obtivessem uma vaga. A mesma coisa, né? Ele continua aqui falando sobre trazer pessoas que geralmente não frequentam a universidade para o campo da universidade. O que é abordado no texto é a letra A. Mas percebam que é apenas um trecho, né? Então a gente tem que ir por eliminação numa questão como essa, tá certo? Vamos lá para a próxima questão, que é essa daqui, ó. Essa daqui é uma questão mais simples, essa já é de 2019. Ela diz assim: há dois tipos de palavras, as proparoxítonas e o resto. As proparoxítonas são o ápice da cadeia alimentar do léxico. As palavras mais pernósticas são sempre proparoxítonas, pernósticas mais arrogantes, né? Para pronunciá-las, há que ter ânimo, falar com ímpeto, e despóticas ainda exigem acento na sílaba tônica. Sob qualquer ângulo, a proparoxítona tem mais crédito. É inequívoca a diferença entre o arruaceiro e o vândalo. Uma coisa é estar na ponta, outra no vértice. Logo, legal, ser artesão não é nada, perto de ser artífice. Legal ser eleito papa, mas bom mesmo é ser pontífice, né? Segundo o texto, as proparoxítonas são palavras que, então vamos ler tudo, garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica, tomem cuidado com isso, conferem nobreza ao léxico da língua graças à facilidade da sua pronúncia, revelam mais prestígio em função do seu pouco uso e da sua dupla acentuação, exibem sempre sua prepotência, além de imporem a obrigatoriedade da acentuação. Todas as alternativas erradas aqui, elas têm erros pontuais. Por isso que é uma questão da Unicamp, a gente tem que ir dessa maneira, né?
garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica. O que ele está dizendo? Que a gente só consegue pronunciar essas palavras porque elas são acentuadas. Essa alternativa tem um erro de partida. Ela tá criando a ideia de que a escrita surgiu antes da fala, né? E que a gente primeiro aprende como a palavra é escrita para depois falar. E não é verdade. Na verdade, o que acontece é o contrário, né? A escrita é uma tentativa de reproduzir a fala. A letra B diz assim: as palavras proparoxítonas conferem nobreza ao léxico da língua. Até aqui isso é verdade, conforme o texto, né? Graças à facilidade da sua pronúncia. E ele é claro em dizer que elas, para pronunciá-las, há de ter ânimo, falar com ímpeto. E olha que interessante, né? Ele usa palavras proparoxítonas para falar sobre as palavras proparoxítonas, despóticas, ímpeto, ânimo, né? Mas ele diz o contrário. Elas revelam mais prestígio, isso é verdade, né? Ele fala que elas são palavras bonitas e tal, em função do seu pouco uso e da sua dupla acentuação. Bom, aqui não. Dupla acentuação não é verdade, né? Elas recebem acento, mas apenas um só e sempre, né? Porque as palavras proparoxítonas são sempre acentuadas na terceira sílaba de trás para frente. E olha a letra D. Elas exibem sempre sua prepotência, além de imporem a obrigatoriedade da acentuação. O que ele está chamando de prepotência aqui é o que no texto ele disse que são palavras pernósticas, né? E elas impõem a obrigatoriedade da acentuação. Lembram que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Portanto, letra D. Beleza? A próxima questão, que é essa daqui, diz o seguinte. Na década de 50, quando iniciava seu governo, Juscelino Kubitschek prometeu 50 anos em 5. Na campanha do atual governo, que era Michel Temer, o slogan ficou assim: o Brasil voltou 20 anos em 2. A tradução não tinha como dar certo, era como comparar vinho com água. E mais, havia uma vírgula no meio do caminho. Na propaganda, apenas uma vírgula impede que a leitura, ao invés de ser positiva e associada ao progressismo de Juscelino, se transforme numa mensagem de retrocesso. O Brasil, de fato, voltou muito nesses últimos 2 anos para trás. Falei, né, que o vestibular da Unicamp é um tanto provocativo, um tanto engajado. Aliás, esqueci de mostrar para vocês a minha camiseta da Argentina, hoje eu estou de argentino. E a pergunta é a seguinte. Considerando o gênero propaganda institucional e o paralelo histórico traçado pela autora, né, o paralelo com a campanha do Juscelino Kubitschek, é correto afirmar que o slogan do atual governo fracassou por quê? O uso da vírgula provocou uma leitura negativa do trecho, que alude ao slogan da década de 50. A mensagem projetada pelo slogan anterior era mais clara, direta e não exigia o uso da vírgula. A alusão ao slogan anterior afasta o público jovem e provoca a perda do seu poder persuasivo. E o duplo sentido do verbo voltar gerou uma mensagem que se afasta daquela projetada pelo slogan anterior. Então vamos com calma, vamos eliminar aquelas que eu acho que são mais obviamente erradas, né? Lembrando que é segundo o texto. A letra A diz assim: o uso da vírgula provocou uma leitura negativa do trecho que alude ao slogan. Errado. Na verdade, o uso da vírgula salvou o slogan, né? E a autora é muito clara em dizer, né? Veja que é um texto da Lilia Schwartz, ela diz o seguinte: apenas uma vírgula impede que a leitura, ao invés de ser positiva, se transforme numa mensagem de retrocesso. Então a vírgula salvou. Se não fosse a vírgula, de fato a gente estaria entendendo que o Brasil retrocedeu 20 anos. O problema é que um slogan, muitas vezes ele é feito para ser falado, né? E na fala, a vírgula se perde e fica mais claro ainda que tem ali uma ambiguidade. A letra C, também eu acho que a gente consegue eliminar com uma facilidade. Ela diz assim, ó: a alusão ao slogan anterior afasta o público jovem e provoca a perda do seu poder persuasivo. Isso pode ser verdade? Pode ser verdade, mas em nenhum momento ela aborda
este problema. Ela está abordando aqui um problema relacionado à formulação do próprio slogan, certo? Bom, aí, de fato, a gente vai ficar aqui entre a B e a D. E aqui tem uma pegadinha, porque a letra B diz o seguinte, olha, a mensagem projetada pelo slogan anterior, ou seja, aquele lá do Juscelino Kubitschek, era mais clara, direta e não exigia o uso da vírgula. Isso é verdade? É verdade. Só que aí voltemos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte, é correto afirmar que o slogan do atual governo fracassou por quê? Não é porque o outro era mais claro, né? Então, isso daqui é verdade, certo? Só que isso não responde à pergunta do enunciado. A pergunta do enunciado é por que o primeiro fracassou? O próximo, né, o mais atual fracassou. E olha a letra D. Ele fracassou porque o duplo sentido do verbo voltar gerou uma mensagem que se afasta daquela projetada pelo slogan anterior. E, de fato, o verbo voltar é polissêmico, né? Ele pode ser voltou no sentido de se reergueu, que era a intenção, né? O Brasil se reergueu, ou o Brasil retrocedeu. E ele tem, de fato, esses dois sentidos. E aí, isso fez com que não tivesse o mesmo sentido lá do slogan anterior. Então, a letra B, ela está certa, mas ela não explica por que fracassou. Tá certo? Isso é importante, gente, bem importante. A próxima questão é essa daqui, ó. Ela diz o seguinte: alguns pesquisadores falam sobre a necessidade de um letramento racial para reeducar o indivíduo em uma perspectiva antirracista, baseado em fundamentos como o reconhecimento de privilégios, do racismo como um problema social atual, não apenas um legado histórico, como querem fazer a gente acreditar, e a capacidade de interpretar as práticas racializadas. Ouvir é sempre a primeira orientação dada por qualquer especialista ou ativista. Uma escuta atenta, sincera e empática. Luciana Alves, educadora da Unifesp, afirma que uma das principais coisas é a atenção à linguagem. A gente tem uma linguagem sexista, racista, homofóbica, que passa pelas piadas e pelo uso de termos que a gente já naturalizou. A coisa tá preta, denegrir, serviço de preto. Só o fato de você prestar atenção na linguagem já anuncia uma postura de reconstrução. Se o outro diz que tem uma carga negativa e ofensiva, acredite, certo? É aquela questão do lugar de fala, né? Aquela questão que a gente já falou algumas vezes aqui. Segundo Luciana Alves, para combater o racismo e mudar a postura em relação a ele é fundamental. Então vamos ver. Ouvir com atenção os discursos e orientações de especialistas e ativistas, reconhecer expressões racistas existentes em práticas naturalizadas, passar por um letramento racial que dispense o legado histórico e prestar atenção às práticas históricas e às orientações da educadora. É uma questão relativamente simples essa, né? Então, quando a gente vem aqui, ó, ouvir com atenção os discursos e orientações de especialistas e ativistas. Tomem cuidado. Quando ela fala aqui de especialistas e ativistas, ela está falando que, ó, ela diz o seguinte, né? Ouvir é sempre a primeira orientação dada por qualquer especialista ou ativista. Mas não ouvir o especialista ou o ativista, mas ouvir a pessoa que se sente ofendida com uma determinada expressão. Então o erro está aqui, tá? Reconhecer expressões racistas existentes em práticas naturalizadas. Vou colocar uma bolinha aqui, né? Ela fala que muitas expressões já são naturalizadas, mas elas têm carga racista, né? E prestar atenção a isso é um primeiro passo e um passo muito importante. Passar por um letramento racial que dispense o legado histórico. Tomem cuidado, quando ela fala aqui do legado histórico, ela não está falando que a gente tem que dispensar o legado histórico. Ela está dizendo que a gente tem que considerar o racismo como um problema atual, não apenas como um legado histórico. A palavra apenas, ela deixa claro para a gente que é sim, estamos falando aqui de novo de implícito, de novo de pressuposto, é sim um problema relacionado ao legado histórico, mas não só, né? Então não dá para dispensar o legado histórico. E letra D diz:
prestar atenção às práticas históricas e às orientações da educadora. Não, essa daqui se distancia muito, né? Portanto, letra B. Beleza? Eu acho que uma que dá para ficar aqui em dúvida, talvez a A e a C, né? Mas a B eu acho que é bem mais direta. Também é uma questão relativamente simples. E a última questão que eu quero comentar com vocês é essa daqui, né? Que também da Unicamp 2018, que dá para a gente o seguinte enunciado. Para driblar a censura imposta pela ditadura militar, compositores da MPB valiam-se do que Gilberto Vasconcelos chamou de linguagem de fresta, expressão inspirada na canção Festa e Modesta, de Caetano Veloso. E aqui vem a música em que ele vai usar essa expressão. Ele diz assim: numa festa imodesta como esta, vamos homenagear todo aquele que não empresta sua festa, construindo coisas para se cantar. Tudo aquilo que o malandro pronuncia é que e que o otário silencia. Toda festa que se dá ou não se dá passa pela fresta da cesta e resta a vida. Acima do coração que sofre com razão, a razão que volta do coração, e acima da razão a rima, e acima da rima a nota da canção, bemol natural sustenida no ar. Viva aquele que se presta a essa ocupação, salve o compositor popular. Não é fácil, né? A gente sabe que questões que envolvem poesia, música, tendem a ser mais complicadas. E aí, eu vou ler o enunciado e a gente vai fazer da mesma maneira que a gente está fazendo, né? Então ele diz assim: é correto afirmar que na canção essa linguagem de fresta transparece na contradição entre festa e fresta, que funciona como uma crítica ao malandro, na repetição das palavras com pronúncia semelhante para louvar a MPB, na referência à fresta como forma do compositor se pronunciar, na incoerência da rima entre festa e imodesta para prestigiar o compositor. Bom, então a gente tem que olhar onde que está aqui essa palavra fresta, né? E ela está aqui, olha. Eu vou ler de novo, então, a primeira estrofe para a gente prestar atenção bem no que ela está dizendo. Ela diz assim, ó: numa festa imodesta como esta, vamos homenagear todo aquele que nos empresta sua testa, construindo coisas para se cantar. Tudo aquilo que o malandro pronuncia e que o otário silencia, toda festa que se dá ou não se dá, passa pela fresta da cesta e resta a vida. Ou seja, tudo aquilo que o malandro pronuncia e que o otário silencia passa pela fresta, né? O que ele está chamando aqui de linguagem de fresta? É falar por meio de metáforas, é falar por meio de jogos de palavras, né? Jogos de linguagem, justamente para driblar a censura, né? Então vamos ver, ó, na contradição entre festa e fresta, que funciona como uma crítica ao malandro, muito errado, porque na verdade o malandro aqui, ele aparece como com uma conotação positiva, né? Em oposição ao otário, né? Então o malandro é aquele que consegue sim se expressar apesar da censura, enquanto o otário, né, é aquele que aceita a censura, que era favorável à ditadura, né? Então ele não promove uma crítica ao malandro. Na repetição de palavras que pronuncia com pronúncia semelhante para louvar a MPB, né? Não é verdade, né? Para louvar a MPB. Então isso nada tem a ver com a tal da linguagem de fresta. Na referência à fresta como forma de o compositor se pronunciar. Justamente isso que a gente falou, né? Então o compositor, que é o malandro, é aquele que consegue, num contexto de ditadura militar, expressar o que ele quer expressar por meio de uma linguagem metafórica, de uma linguagem que vai conseguir driblar a censura. E a letra D diz: na incoerência da rima entre festa e modesta para prestigiar o compositor. Né? Porque ele está prestigiando o compositor, é verdade. Mas não existe aqui uma relação dessas duas palavras na tentativa de prestigiar. Portanto, letra C. Basicamente, o que essa questão está exigindo da gente é que a gente entenda o que significa essa expressão. Linguagem de fresta. É uma linguagem
de canto, né? De canto que não seja direta, né? Justamente para conseguir driblar os sensores. Beleza? Bom, isso é o que eu tinha para falar com vocês. Ficou um vídeo mais curtinho, mas isso é intencional, porque eu quero fazer mais curto mesmo, porque a gente está na última semana, e a gente se vê então na aula interativa. Um beijo, até mais, gente!